Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar ainda um risco de Páscoa. Mas antes o versículo da Bíblia. Em Deuteronômio capítulo 33, versículo 12, diz assim: que o amado do Senhor descanse nele em segurança, pois ele o protege o tempo inteiro. E aquele a quem o Senhor ama, descansa nos seus braços. Aqui nós temos o risco. Montei aqui umas tulipas para fazer frente ao coelho. E esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar pelo coelho, que eu acho que é a parte assim, mais interessante aqui do trabalho. Eu vou usar o amarelo ocre, pincel número 8. Eu vou preencher essa orelha aqui do fundo com o amarelo ocre. Agora que eu preenchi, eu vou pegar um pouquinho de cerâmica e eu vou fazer uma sombra. Viu? Peguei uma pinceladinha, descarreguei o pincel aqui, que é onde vai ficar mais escuro, e vou fazer um pouquinho de sombra aqui desse lado também. Não precisa alisar muito, pode deixar assim um pouquinho crespinho. Olha, tá vendo? Aqui o ocre, ele tá quase puro. Eu mantive o cerâmica sobre o ocre, aqui nessas partes, mas assim com pinceladinhas, sem preencher essa área aqui. Já aqui, ó, nesse canto, a gente pode deixar mais preenchido. Segunda parte. E para essa parte, eu vou trocar o meu pincel, porque eu quero agora pinceladinhas mais delicadas. Então, eu pego o pincelzinho número 2, aparadinho, e eu vou usar o sépia, um pouquinho de sépia, e eu vou fazendo manchinhas aqui, ó, na área de sombra maior. Com esse sépia, eu não vou preencher a área que tem cerâmica. O sépia é uma segunda sombra. Você viu que eu vou colocando a tinta e vou dando batidinhas com o pincel. Pronto, já escureci. No entanto, eu ainda vejo o ocre, eu vejo o cerâmica e vejo o sépia. Tem uma partezinha que nós vamos fazer com o pincel 0. Nós vamos fazer pelinhos. E esses pelinhos, eles vão ficar todos curtinhos. São batidinhas de pincel. Aqui, por exemplo, eu vou fazer pelinhos saindo para fora. Isso vai criar uma textura. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas o efeito final é muito bom. Não é para fazer pelo comprido, tá? É pelinho pequeno. Olha, risquinho. Essa orelha, ela tá nesse sentido. Então, todos os risquinhos, todos os pelinhos vão ficar também nesse sentido. Aqui, saio um pouquinho para fora. Você viu que mesmo colocando essa porção de risquinhos de sépia, a cor de baixo, ela continua aparecendo. Isso quer dizer que eu não tô preenchendo. Aqui eu tenho uma área de luz. Na área de luz, a gente deixa um pouquinho menor, um pouquinho mais fraquinho. Então, eu tiro o excesso aqui, ó. Aí, depois eu venho só com um pouquinho de tinta no pincel, deixando as marquinhas. Faço ali
no contorno para tirar o excesso. Depois eu venho com o pincel um pouquinho mais limpo para fazer aqui dentro. Bom, acho que você já percebeu como é para fazer. Aqui ficou um pouquinho mais forte, não tem problema. Não ficou retinho, também não tem problema. Um detalhe, você viu aqui que eu bati o pincel de fora para dentro. Quando você bate o pincel assim, onde você bate ele fica mais grosso. Então, não faça isso. Bata sempre de dentro para fora, porque onde você bate fica mais grosso e fora vai terminar. Ó, bati grosso, fino. Então, sempre de dentro para fora, tá? Aqui eu fiz, não ficou bom. Eu vou consertar. Às vezes dá vontade de fazer assim, mas não faça. Faça só assim. Agora, nós vamos para a outra orelha. Para essa orelha, ela tá de frente. Então, eu vou colocar branco aqui nessa área central. Vamos deixar uma orelha cor-de-rosa. Eu vou trabalhar com um pouquinho do ocre no contorno. O contorno para o lado de dentro ainda. Lavo meu pincel. Agora eu vou pegar um pouquinho do vermelho Natal. Vou tirar no pratinho o excesso, porque eu quero bem pouco. Você pode usar qualquer vermelho, tá? Não tem que ser o vermelho Natal. Eu vou usar porque a gente tem que ir usando as cores, né? Porque senão a gente acaba perdendo. Olha, não preenchi totalmente com vermelho. Aqui, ó, ficou bem branco. E aqui ainda tem o ocre aparecendo. Agora, eu vou terminar de preencher a orelha com o amarelo ocre. Vou colocar também, já preenchi com o ocre. Se quiser, pode até tirar no pratinho o excesso da tinta, para não acontecer de preencher muito. Aqui, ó, vou colocar bem em cima do risco. Não é pra cá e nem pra cá, é em cima do risco. Nessa área aqui, bem pouco, porque essa orelha tá por cima dessa. Lembra, sem preencher com o caramelo. Vou deixar essa área ali mais clarinha. Agora, já vou pegar um pouquinho do sépia. Do mesmo jeito, nem lavei meu pincel. Eu vou deixar aqui em cima desse risco um pouquinho mais escuro, começando de baixo. Vou subindo. Agora, aqui, ó, que eu tenho aquele risco ali onde eu parei, vou deixar um pouquinho mais escurinho também. Aqui nesse contorno. Você viu que eu não tô fazendo aquela linha reta? Aquela linha assim, ó. Assim, não. Assim, ó. Sujinho. Aqui um pouquinho também. Eu vou usar um pouquinho do branco, sempre tirando o excesso no pratinho. Aqui, a orelha, ela tem uma dobra. Essa parte aqui e essa parte aqui ficam um pouquinho mais clarinho. Isso. E agora, de novo, pincelzinho zero e o sépia. E vamos fazer pelinhos. Com um detalhe. Você viu que aqui eu já tenho sépia desse lado. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o pelinho com o ocre. Aqui, ó. Porque o ocre é mais claro e ele vai fazer o papel da luz. Uma parte sobre a outra, aqui está por cima, sempre vai ficar um pouquinho mais iluminada, um pouquinho mais clara. Então, esse pedacinho aqui, eu vou fazer com o ocre. Mas, não pode deixar parado esse pedaço.
Então, eu vou entrar com um pouquinho do sépia aqui por dentro. E aqui eu vou colocar um pouquinho do sépia também. Só mesmo uns pontinhos, para não ficar uma coisa muito dividida. Aqui, vou deixar um pouquinho mais escuro, assim. E agora, eu vou fazer toda essa área aqui com pelinhos desse jeito. Olha, terminei a orelha. Você viu que aqui, onde tem o branco, eu não coloquei pelinho de sépia? E outra coisa, aqui eu deixei mais clarinho. Eu não coloquei pelinhos muito escuros e nem fechei essa área. Agora, nós vamos preencher com o amarelo ocre toda essa área aqui, ó, do corpo. Ui, aqui era a folha. Do corpo do coelho. Aqui, toda essa área eu vou preencher com o ocre. Pronto, terminei de preencher. O pincel tá bem limpo. Eu já vou pegar uma pincelada de branco e vou colocar aqui, ó. Isso vai... Aqui tem uma linha. Isso vai dar uma clareada aqui no peito dele. É só uma clareadinha mesmo. Em seguida, como o espaço é grande, eu já vou usar direto embaixo da cabeça. Olha a pincelada. Eu não tô fazendo isso e nem isso. Eu tô colocando a tinta e vou dando pinceladas. Aqui toda a costa. Aqui eu já vou deixar praticamente inteiro. Aqui também vou deixar escurinho. O movimento é esse, ó. O corpinho tá nessa posição. Essa área aqui também, na mesma posição, mas eu já vou deixar bem escurinho. Aqui embaixo. Depois a gente vai escurecer aqui mais ainda, fazer fundo. Mas agora é isso aqui. Lavo meu pincel e já vou trabalhar com um pouquinho do sépia, para acentuar ainda mais essa sombra. Aqui, o sépia, ele não deve cobrir o cerâmica. E toda essa área aqui de baixo também, já vou escurecendo com sépia. Nas extremidades aqui, ó, você pode deixar bem escuro. E agora, pincel zero, sépia. Vamos fazer pelinhos. Olha, primeiro, pelinhos aqui, ó, nessa posição. Aí, toda a parte do corpinho, os pelinhos vão saindo daqui e vão nessa posição. No risco, eu coloquei alguns pelinhos aí para você saber para onde, se você vem para cá, se vai para lá. Eu te dei uma direção. Essa área aqui também a gente coloca pelinhos. Só que quando for chegando aqui, você vai trocar. Você vai pegar primeiro cerâmica e você vai fazer um pouquinho de pelinho bem na divisa. E segundo, o ocre. Porque aqui a gente tem uma parte que fica sobre a outra, ó. Não vou fazer pelinho aqui, porque a gente tem que fazer a flor primeiro. Então, eu vou fazer todos os pelinhos aqui, que vai demorar um pouco. Daí eu já volto pra gente terminar a carinha dele. Olha como ficou o corpo. Você viu que aqui eu deixei menos risquinhos para ficar mais claro. E agora eu vou preencher a cabeça inteira com ocre, menos o olho.
Quando você termina de preencher, aguarda um instante que já o risco começa a aparecer, tá vendo? Eu já tô enxergando todos os riscos. E agora eu troquei de pincel. Peguei número 2, eu vou usar o branco. Eu vou fazer o seguinte, tá vendo essa área? Eu vou clarear um pouquinho. Eu coloco a tinta no meio do espaço. Aí eu vou levando, não é preciso chegar no risco. Agora eu tenho aqui, ó, esse V do nariz. Embaixo eu vou clarear um pouquinho também. Tá vendo o que eu fiz? Deixei a linha e aqui eu esfumacei. Deixei a linha e aqui esfumacei. Agora eu tenho aqui, ó, esse risquinho que é a boca aqui embaixo, eu vou deixar mais clarinho. E depois aqui, ó, uma linha. Dou uma esfumaçadinha para cima de leve. Olha como vai ficando o desenho. Essa área aqui eu vou dar uma clareadinha também. Não deixando linha, tá? Aqui você já vai deixando crespinho. Vou chegar até o final. Você viu que não é certinho, redondinho. Olha, ele tem umas curvinhas. Sumindo com a tinta. Aqui bem nessa área, no meinho, vou deixar um pouquinho mais claro. Sempre com pinceladinhas, porque ele é peludo, ele é crespo, ele tem textura. Essa área aqui, ó, em volta do olho, também é clarinha. Em cima e embaixo. Um pouquinho mais. Isso cresce um pouquinho pra cá. Aqui eu tenho um risquinho, também tem uma manchinha clara. Vou fazer assim. E depois, aqui nós temos um risco. A parte de fora é clara. Vou juntar um pouquinho aqui. Juntar não, vou deixar um pouquinho mais claro assim. Pronto, as luzes. Agora eu vou pegar o cerâmica. Pego também de pouquinho. Vamos começar. Essa área, ela fica um pouquinho mais escura. Aqui, ó, eu tenho o focinho. E essa área do focinho aqui também fica mais escura. Eu coloco a tinta e vou fazendo esse movimento, ó. Aqui é uma limitação. Então, eu vou limpando o pincel para não deixar linha. Aqui a gente não pode deixar linha. Aqui, essa área da cabeça é mais escurinha. Eu venho trazendo esse cerâmica. Quando eu chego pertinho da claridade, eu não faço linha. Eu trabalho com o pincel assim, ó. Só dando batidinhas. Aqui atrás da orelha fica escurinho também. Vamos ver mais. Aqui eu tenho aquele risquinho, também fica escurinho. Aqui eu tenho uma linha que desce. E aqui mais um pouquinho aqui pelo meio. A gente já incorporou a orelha na cabeça. Aqui, ó. Embaixo da claridade aqui do olho. Na verdade, eu tô seguindo aquela linha. Aqui eu tenho mais uma, ó, tá vendo? Eu vou fazer batidinho. Aqui eu tenho o branquinho. Aqui eu tenho um risco. Aqui eu tenho outro risco. Essa área aqui vai ficar escurinha pra fora.
essa área do nariz, deixo escurinho. Ela fecha aqui. A boca, eu tenho uma linha, tá vendo? Aqui, ó, ficou um T de cabeça para baixo. Aqui é escurinho. E aqui escurinho. Agora nós vamos trabalhar com o sépia, com o pincel 0 de novo. Sépia, primeiro, vamos definir aqui, ó, essa parte de baixo. Aqui tem contorno também, e o lado de cá. Aqui em cima vai bem fininho. Aqui tem um rabinho. E aqui também tem uma pontinha. Agora a gente vai resolver aqui a boca. Primeiro, o nariz. Esse lado é bem gordinho. Esse lado é mais fino. É só um risquinho. Aqui eu tenho o risquinho para baixo. Aqui eu tenho a boca, que não vai preencher inteira essa área. Ela vem um pouquinho para cá. Aqui é um pouquinho mais gordinho. Vou voltar aqui com o cerâmica. Agora nós vamos fazer os pelinhos. Primeiro, aqui eu tenho como se fosse um arco. Começo aqui, deixando assim um pouquinho mais forte, porque é isso que vai definir. E aqui eu tenho um pouquinho. Eu não coloquei cerâmica aqui. Eu vou colocar agora. Aqui, ó, a gente precisa de um pouquinho de cerâmica para colocar o sépia em cima. Lembrando que esses pelinhos fazem esse movimento agora. Então, aqui, ó, vem pra fora. Puxando pra dentro, pra ficar pelinho fino pra dentro. E puxando pra fora, pra ficar pelinho fino pra fora. Essa área aqui, os pelinhos vão fazer esse movimento, ó. Pra cá, reto e pra cá. Vai fazendo assim, vai abrindo pra fora. Aqui, os pelinhos vão fazer esse movimento. Eu tô colocando em cima do cerâmica, mas depois eu vou fazer um pouquinho em cima do ocre também. Só aqui eu tô mostrando pra você a posição, porque isso daqui demora bastante tempo. Então, eu te mostro, daí eu faço o meu, depois eu te mostro de novo. Aqui, ó, a gente só faz um pouquinho, só tô fazendo um contorninho mesmo. Já aqui, a gente pode fazer uns pelinhos aqui, ó, pra fora. Nessa posição. Toda essa área aqui, ó, vai ter pelinho. Olha a posição. Vem pra cá. Aqui, ó, do olhinho, o pelinho vem pra cá. Pra fora, nessa posição. Aqui também pra fora. Eu vou fazer os meus... Ah, antes eu vou clarear ainda um pouquinho aqui esse nariz. Bem aqui. Acho que um pouquinho de ocre. Agora, eu vou fazer todos os meus pelinhos aqui. Olha, terminei aqui de colocar os pelinhos. Viu que aqui eu coloquei o pelinho branco para realçar, para ficar por cima.
Eu vou colocar um pouquinho de luz aqui, ó, porque esse nariz ainda tá me incomodando. Assim. E agora, eu vou preencher o olho de preto. Preenchido. Vou pegar o pincel 0, o branco, e aqui eu tenho um pouquinho de luz que vem sumindo. Aqui eu tenho um outro pouquinho, ó, que faz ficar redondinho o olho dele. E agora, nessa área aqui, eu tenho aquele ponto e o pontinho do lado. Eu vou pegar o ocre para concluir aqui essa parte do olho. Aqui em cima é o contorno de ocre. Prontinho o coelho. Dá um pouquinho de trabalho, mas o resultado eu achei que ficou muito legal. Agora nós vamos fazer as folhas. Eu estou preenchendo as 2 folhas já com o verde pistache. Esse desenho, se você quiser, você pode usar só as flores. Não precisa colocar o coelho atrás. Agora eu vou usar o verde pinheiro. Tô trabalhando tudo com esse pincel número 6 mesmo. O verde pinheiro. Eu vou colocar essa folha aqui, você viu que ela tá dobradinha. Então, aqui, exatamente aqui, a gente tem que ter um pouquinho de sombra. Porque ela foi e virou. Então, essa área aqui, ó, vai ficar bem escurinha. Eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui na ponta também. Aqui tem que ficar clarinho, porque tá por cima. Aqui embaixo, ela tá por trás da tulipa. Então, ela vai ficar mais escurinha. E tá por trás desta aqui também. Então, essa área aqui, ó, vai ficar assim escurinha. Eu vou puxar aqui pelo meio uma sombra. Agora, eu vou colocar a sombra nesta aqui. Eu vou imaginar sempre a luz chegando de cima para baixo. Então, o que que eu tenho? Aqui, atrás da tulipa, uma sombra. Eu vou subir com uma sombra bem no meio. E vou deixar os 2 lados para colocar a luz. E essa luz a gente vai fazer com azul hortênsia. Você pode mudar as cores. Sempre que eu faço, é uma sugestão. Primeiro, eu tenho que iluminar essa área aqui, ó. É a área mais importante de luz. Não precisa deixar muito alisadinho. Agora, eu vou colocar um ponto de luz aqui e um ponto de luz aqui. Vou puxar no sentido da folha e vou deixar. Você viu que ficou meio manchadinho? É isso mesmo que eu quero. E aqui também. Essa área que tá por cima tem que ficar mais clarinha. Um pouquinho de luz ali, um pouquinho de luz aqui. Posso até colocar na pontinha também. Assim, eu vou construir todas as folhas. Depois eu já mostro para você com as folhas prontas, pra gente dar uma adiantada no trabalho. Eu vou preencher com vermelho Natal. Você pode preencher com o vermelho que você quiser. Sempre vou usar um vermelho mais claro para fazer o fundo e um vermelho mais escuro, que no caso aqui é o vermelho profundo, para fazer a sombra. E a luz eu vou trabalhar com o branco mesmo. Eu risquei todas as flores na mesma posição. Ficou um pouquinho, cada uma um pouquinho diferente, mas sempre com 3 pétalas atrás e uma pétala na frente. Isso vai facilitar, porque todas vão
estar na mesma posição para você pintar. Olha, preenchi inteiro. Eu vou trocar de pincel, peguei o número 2, agora o vermelho profundo. E assim, a flor, ela é um copinho, então ela tem a parte de trás e a parte da frente. Aqui eu tô enxergando bem o risco, não sei se você tá. Olha, assim. Então, eu tenho aqui a parte de trás. Eu vou começar colocando a sombra nos cantinhos. Aqui também. Toda essa área aqui tá por cima daquela. Então, aqui, ó, no fundinho sempre vai ficar escurinho, porque o que tá na frente recebeu luz e o que tá atrás tá sombreado. Eu tenho aqui uma pétala que tem uma divisãozinha aqui. Ela tá na frente desta e na frente desta. Então, nesses dois cantinhos aqui, eu vou ter um pouquinho de sombra também. E agora, aqui na frente, essa pétala maior, ela tá por cima desta e desta. Então, as que estão por trás vão receber um pouquinho de sombra. Esta do meio, eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui embaixo e vou puxar pelo meio. Agora, eu vou iluminar com um pouquinho do branco. Eu vou repetir esse processo em todas elas. Um pouquinho só de tinta no pincel e eu vou começar por esta aqui, ó, as duas do cantinho. Só um pouquinho de branco ali. Eu não vou misturar muito. Eu vou colocar a tinta e vou dar uma puxadinha. Esta, ela ficou por cima dos dois lados. Então, aqui, ó, no cantinho vai um pouquinho de luz e no cantinho de cá também um pouquinho de luz. Tá vendo? Nem misturei muito, mas ficou bem separadinho. Agora, esta ficou por cima daquela aqui, ó. Só isso já é suficiente. Do mesmo modo, esta aqui. Essa é uma pétala só. Ela vem e faz uma dobra. Por isso, aqui no cantinho tem que terminar bem certinho. Caso você não consiga com esse pincel número 2, você pode pegar o pincel número 0 e fazer essa voltinha aqui, ó. Tá vendo? Ó, dá pra fazer bem certinho com o pincel número 0. E por último, nós temos a pétala da frente e eu vou colocar um pouco de luz aqui. Você viu que eu não fiz uma linha reta? Eu coloquei a tinta, olha o meu pincel, não tô achatado, tô trabalhando com ele de lado com a tinta só na pontinha. Aí eu coloco o pincel nessa posição e faço isso. Eu vou colocando, depositando a tinta. Aqui nem vou pegar mais, só vou puxar um pouquinho assim. Não, acho que precisa mais. Olha. Posso puxar, se ficar algum pouquinho de excesso, eu posso puxar um pouquinho. Só nessa pétala do meio. Pronta a nossa primeira vermelha. Agora, eu vou fazer esta aqui do mesmo jeito. Eu vou fazer com vermelho. Vou preencher com vermelho Natal, vou fazer a sombra com vermelho profundo e vou iluminar com branco. Ela está na mesma posição daquela, embora um pouquinho mais abertinha. Já te mostro. Olha, já terminei essa vermelha. Ela tá viradinha pra cá, mas a forma é a mesma. E agora, esta aqui eu vou fazer com amarelo limão. Eu vou preencher. Olha aí, preenchi com amarelo limão. E a sombra eu vou usar o amarelo cádmio. Você pode usar um laranja, um caramelo, até mesmo um cor-de-rosa.
eu vou usar o amarelo. Então, olha a sombra da mesma forma que nós fizemos a vermelha. Começo aqui, nessa partezinha que tá por trás, sempre com bem pouquinha tinta. Agora, essa pétala ficou por trás dessa daqui, então ela tem que ficar sombreada também. Toda essa área. Você percebeu que eu não chego ali no cantinho, porque no cantinho aqui tem luz. Esta aqui que tá por trás. Esta aqui que também ficou por trás. E essa maior, vou colocar um pouquinho aqui, ó, no centro. E agora eu vou iluminar com um pouquinho do branco também. Sempre tinta no cantinho do pincel. Coloco a tinta. Aqui também. Coloco, não precisa esfumaçar muito. No cantinho, no meio, no cantinho. Agora, é hora daquela viradinha. Pro lado de cá, mesma coisa. Tinha muita tinta no pincel. E agora aqui. Prontinha a nossa amarela. Essa outra flor que ficou aqui atrás do coelho também vou fazer com o mesmo amarelo. Olha, acabei de fazer a flor. Agora, lembra que aqui a gente não fez o pelinho do coelho? Então, eu vou usar um pouquinho do ocre. Agora que eu já fiz a flor, o pelinho dele vai subir em cima da flor. Um pouquinho do ocre e agora um pouquinho do branco. Não lavei meu pincel. A gente tá fazendo branco porque aqui foi colocado o branco. Pra deixar o peito dele um pouquinho mais clarinho. Aqui, ó, eu venho subindo, sumindo. Não posso deixar aquele pelo branco e um pelo escuro. Aqui pra baixo também. Aqui fica bem clarinho. E aqui vai sumindo. Pronto, o peito dele. Eu já vou aproveitar e vou fazer aqui, ó, pra você ver, o cabinho. Tô usando o pincel número 2. Cabinho da flor. Saio bem no meio aqui, ó, dessa pétala. Eu vou deixar da largura do pincel. Porque eu pretendo iluminar com um pouquinho do azul. Azul hortênsia, que foi o que a gente usou na folha. E o azul eu só vou colocar assim. Daqui a pouco ele vai secar e ele vai sumir um pouquinho. Olha, tô usando o pincel 0, resolvi fazer uma linha do outro lado. Gostei. Agora nós vamos fazer a última tulipa. Esta eu escolhi fazer com cor de rosa. Eu vou usar Tutti Frutti na base. Você pode usar qualquer rosa que você tiver clarinho. Pode ser rosa bebê, pode ser roxinho de boneca, pode ser até mesmo rosa chá. E se você não tiver um outro tom de rosa clarinho, eu vou fazer a sombra com rosa escuro. Você pode colocar um pouquinho de branco no rosa escuro, que você vai ter um tom de rosa mais claro, para fazer a base. Preenchidinho. Agora, nós vamos usar o rosa escuro e o cantinho do pincel número 2 para fazer a sombra. Da mesma forma que nós fizemos os outros, nós vamos fazer esta também.
Sombra colocada, agora branco, cantinho do pincel e vamos iluminar. Se você gosta do canal Só na Lua, então se inscreva, ativa o sininho. Toda vez que eu postar um vídeo novo, você fica sabendo na hora. Se você gostou do coelho, comenta. Se você fez e recebeu elogios, eu adoro saber. Eu gosto quando alunos fazem e são elogiados. Se você tem alguma dificuldade, fala comigo. Eu ajudo da maneira que eu puder. De qualquer forma, eu gosto do seu comentário. Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas eu vejo todos os comentários e pode ter certeza de que eu respondo. Terminei a cor de rosa, enfim, é igual às outras. E agora, aqui, ó, em todas elas, eu vou fazer assim, bem aqui no centro, uns 2, 3 pontinhos. É como se fossem gotinhas, que tem que ficar aqui dentro, tá? Nessa pétala maior de trás. Não coloque 3 retinhos, coloque assim meio viradinho. E outro detalhe, que agora no coelho, tá me incomodando essa parte branca aqui, porque ficou branco com branco. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar bem na bordinha, um pouquinho só de tinta no pincel, um pouquinho de sépia. Eu vou fazer assim, ó, uns pelinhos. Viu como já deu diferença? Só na bordinha. E não coloque em cima do branco que você tem ali. Coloque por trás, para fora. No caso aqui, tô colocando em cima da flor. Pronto, fiquei mais satisfeita. Outro detalhe que eu quero falar para você, agora as minhas folhas, elas já estão todas secas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o pincelzinho 2, o azul novamente, e eu vou acentuar a luz. Pega um pouquinho só de tinta, coloca exatamente onde já tem o azul e dá uma esfumaçada. Olha como ele realça. Isso é luz seca, tá? Vou fazer isso em todas as folhas. Vou colocar os pistilos nas flores e vou fazer os cabinhos de todas elas. E já mostro para você o trabalho todo concluído. O trabalho está totalmente seco. Agora, eu vou usar o borrifador e vou umedecer um pouco, porque eu gosto de fazer o fundo sobre o tecido úmido. Ó, apenas úmido, não tá encharcado. Na dúvida, você ainda pode pegar um pano limpo e passar em cima para tirar o excesso. Perceba uma coisa, você viu que o coelho, ele não terminou aqui, ele continua para cá. Só que eu pintei só até aqui, aqui nós vamos deixar um fundo bem escuro. E para isso eu vou usar o sépia, continuo com aquele pincel número 6, e eu vou mesmo preencher essa área. Se tiver difícil de você preencher, você sabe que pode colocar uma pincelada de água na tinta, deixa ela mais molinha, olha como dá a diferença. Aí preenche bem e preenche totalmente. Essa área aqui seria a continuação do coelho, só que por trás do mato, tá sombreado, então a gente não vê detalhes. Aqui embaixo eu vou deixar o acabamento assim, porque eu vou fazer um barrado. Então, eu vou
deixar retinho aqui essa área. Se aqui em cima ficou muito ocre ou cerâmica, então você pode, saindo com sépia daqui, escurecer um pouquinho para fazer uma passagem passagem de cor, que a gente não perceba aquela quebra abrupta de tonalidade. Aqui um pouquinho também. Desse lado, eu vou aproveitar um pincel 14 e eu vou colocar, vou pegar um pouquinho do rosa que a gente usou aqui, o rosa Tutti Frutti que a gente usou aqui. Tiro o excesso de tinta e eu já vou fazendo um acabamento para fora. Olha, eu tenho sépia e eu vou terminando com o rosa. Como o tecido tá úmido, fica fácil da gente espalhar essa tinta. Acho que vou colocar um pouquinho do azul aqui. O azul hortênsia, que nós já usamos também nas folhas. Eu não quero fazer todo o contorno da cabeça do coelho. Então, vou parar por aqui com esse azul. Eu continuo com ele aqui, ó, ele passou por trás e vazou desse lado. Então, eu continuo com ele aqui um pouquinho só aqui. Não fiz isso, não. Só aqui no cantinho, 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 cantinho. Aqui desse lado, eu vou passar pro amarelo limão, que nós usamos aqui também. Tiro o excesso no pratinho. O amarelo vai se misturar um pouco aqui, ó, nesse azul, vai ficar meio esverdeado. Aqui, essa área, vou deixar esse fundinho amarelado. Não fiz isso, terminei por aqui, ó, mas também não deixei linha. Você vai sumindo com a sua tinta. Até aqui. Agora, eu vou pegar verde pinheiro, até em cima do amarelo mesmo. Com verde pinheiro, eu vou colocar, saindo dessa parte aqui que vai ser bem escura e entrando no amarelo. Aqui já tá seco, então eu vou borrifar um pouquinho mais de água. O verde pinheiro vai pegar melhor e vai cobrir toda a superfície. Você viu que a gente vai fazendo uma passagem de cor de uma para outra, sem deixar aquela coisa marcada. E vai ficando bem suave. Bom, aqui já deu. Agora, eu vou pegar o sépia de novo. Ainda tô com o pincel 14, mas se você quiser, você pode trocar. Só para fazer essa passagem aqui. E esse cantinho, eu vou deixar escuro. Escuro, bem escuro com o sépia. Aqui, a gente sai de uma área bem escura e vai passando pro verde. Então, vá limpando o seu pincel de leve, não vai ficar preenchido com sépia, mas vai ficar bem escuro. Dessa forma, o nosso olho, ele não vai sentir falta do restante do coelho, do corpo do coelho. Aqui do ladinho, eu só vou colocar um pouquinho do sépia. Vou trocar de pincel, pegar o 14 de novo. Um pouquinho do verde pinheiro. E é com o verde pinheiro que eu vou finalizar aqui, ó. Deixando bem suave. Se você quiser no seu trabalho, você pode deixar essa área bem encostadinha aqui, no final do pano. Aí você pode fechar com o fundo.
Como o meu tem aqui alguns centímetros, então eu não vou fechar. Eu só vou limpando o meu pincel para fazer sumir essa parte. Espero que vocês tenham gostado desse coelho. Por favor, deixe seu comentário. Eu gosto muito de saber sua opinião. Caso na hora de fazer o fundo você passe por cima de alguma área assim clarinha, você pode voltar com a sua tinta clara e você pode dar uma retocadinha. Se ainda estiver úmido, é só você passar o dedo que você consegue limpar. Você consegue tirar a tinta escura. Se você quiser, você pode escrever um Feliz Páscoa desse lado, acho que vai ficar legal. O risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. Para as pessoas que têm me apoiado, eu agradeço de coração. E agora nós vamos ver para quem vai o beijinho especial de hoje. Esse é o Miguel. Ele é um aluno virtual que mora em Salvador, na Bahia. Ele disse que começou a pintar tecido junto comigo lá no comecinho da pandemia, para aproveitar o tempo ocioso. E não parou mais. Ele é um profissional da saúde e atua na linha de frente na batalha que estamos enfrentando. Parabéns, Miguel. Você merece nosso aplauso e nossas orações. Receba também o meu forte abraço e um beijo muito especial. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.